Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram, não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, convidamos a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Universos paralelos, onde as almas se encontram. Eu sou a Alina Rinaldo e hoje estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio e nós estamos muito felizes com a repercussão que teve. E a nossa Juca, nossa amiga Juca, que vai falar um pouco. Ai, Lina, é uma alegria, né, esse segundo episódio, depois da publicação do primeiro episódio. Eu não esperava, você esperava que o pessoal fosse ser tão carinhoso, tão Não, não esperava, assim, o carinho foi muito grande, gente, muito grande. Estamos muito felizes e agradecidos, porque está sendo um momento muito especial para a gente. Isso, a gente recebeu mensagens de muito carinho, né, de amigos, e e a gente quer nesse momento realmente agradecer, né, porque para desenvolver um trabalho como esse, essas mensagens elas são de extrema importância, né, para nos Sim. manter fortes dentro desse propósito que é tão bonito, né, a gente tem muita coisa para poder trazer, muita coisa para entregar aqui, né, muito aprendizado para compartilhar, e todo esse carinho que a gente recebeu aí com o primeiro episódio aí só fortalece e cria essa base que a gente precisa para vir cada vez mais, trazer cada vez mais pessoas, mais conhecimentos, mais partilhas aqui. Então, muito obrigado, né, amiga, a todos Sim, que sim. que que demonstraram todo esse carinho aqui com a gente. Com certeza, a gente agradece muito, porque esse carinho é muito importante, porque isso nos dá mais vontade ainda de continuar, de estudar, de trazer aqui conhecimentos, né, porque essa é a nossa intenção aqui, é trazer essas reflexões, esses conhecimentos dessa vida, né, da vida espiritual, enfim, trazer muitas coisas aqui que possam realmente, chegar ao coração de cada um neste momento. É isso, né, são transformações que aconteceram nas nossas vidas, né, amiga, e a gente tem muito desse desejo de compartilhar também com o Sim. outro. E dentro dessa linha de partilha, né, eu trouxe aqui algumas perguntas, porque já tiveram algumas dúvidas sobre o primeiro episódio, sobre o projeto, e aí eu trouxe aqui algumas perguntas que chegaram para nós, para que a gente esclareça um pouquinho antes de entrar na temática principal desse episódio. Então, dona Lina, seja a primeira entrevistada hoje, né, do nosso Universos Paralelos. E a primeira pergunta que a gente recebeu foi: qual foi a principal inspiração para esse projeto? Então, gente, eu vou resumir um pouco, sobre essa inspiração, o que nos trouxe até aqui. Eh, esse projeto, ele veio pelo amor, mas também eu não posso negar que ele veio num momento de muita dor na minha vida. Então ele trouxe muita reflexão, muita busca por conhecimento, muitas dúvidas, muitos questionamentos, e através de tudo isso nós chegamos nesse projeto, né, porque eu fiquei por um bom tempo até aceitar e realmente realizar tudo isso aqui que está acontecendo, né, porque foi um momento muito triste na minha vida, que foi quando meu marido, ele partiu deste mundo, né, ele voltou para o mundo espiritual, que foi no início de 2025. E nesse ano todo eu fiquei nessa busca por conhecimento, porque eu não queria perder essa conexão com ele. E isso me fez pensar muito, refletir muito, e o que me mantém aqui, e o que me manteve até me manteve, e o que me mantém aqui neste mundo, foi buscar esse conhecimento sobre a vida espiritual. Eu sempre tive uma, como que eu posso falar? Uma simpatia pelo espiritismo. Eu nunca busquei, eu nunca estudei, mas nesse momento foi onde eclodiu tudo, né, porque aí começou as dúvidas, os questionamentos,
E eu fui atrás, eu busquei, porque eu queria manter essa conexão com meu marido, eu não queria perder isso, porque o amor que nós temos, ele transcende esse mundo, né, ele vai além deste mundo. Então isso foi trazido para mim, esse universo paralelos, não fui eu que planejei, né. Não foi você que buscou. É. Eu não planejei nada disso, ele veio através de toda a espiritualidade e começou a vir várias ideias que eu comecei a escrever, compartilhei com a Juca, né, Sim. ela fez parte de tudo isso e continua fazendo parte. E foi assim que nasceu esse projeto, através do amor, mas também pela dor. É isso, é linda essa fala sua, amiga, porque quando antes da gente gravar, né, o primeiro episódio, né, eu tinha comentado com você, né, puxa, o Universos Paralelos, ele nasce de um momento, assim, de muita dor para você, né, um momento que eu até falo, né, que a minha amizade mais da Lina, a única parte triste da nossa amizade, foi o contexto em que ela se fortaleceu, né, que foi durante essa passagem, né, do nosso amigo, o marido da Lina, para o outro lado, né, e todo o processo, né, dela de se entender, né, entender o que que é para fazer aquela frase, né, amiga: "Então o que que é para fazer?". Né, então todo esse movimento, né, a gente estava junto e foi onde a nossa amizade se fortaleceu. E dentro desse fortalecimento dessa amizade, né, a gente sempre conversou muito, né, mais do que o homem da cobra, como diz minha mãe. A gente sempre teve muitas coisas, assim, para falar, para trocar, e foi onde a gente acabou se encontrando, né, dentro desse entendimento e dentro dessa busca de conhecimento com relação à espiritualidade, e onde a gente foi tendo alguns debates, algumas conversas, né, sobre questões religiosas também, né, alguns movimentos que a gente achava que não era muito legal dentro do aspecto, assim, mais religioso, que às vezes acabava deixando de uma forma, assim, muito complexa, algo que talvez Sim. poderia ser comunicado de uma forma muito mais simples e muito mais natural. Né, então dentro desses entendimentos foi onde acabou sendo moldado aí, né, toda essa conversa, toda essa estrutura que hoje a gente está trazendo aqui, que é o Universos Paralelos. E aí quando você cita, né, amiga, o espiritismo, né, eu já entro já nessa segunda pergunta, né, que eu trouxe aqui para vocês, que é: vocês citam Jesus, mas o programa é para todas as religiões. Como pretendem fazer isso? Porque na apresentação a gente trouxe, né, a gente Sim. cita Jesus, né, como um mentor ali, né, como que a gente segue ali aprendizados dele, e aqui eu já conecto já com uma outra pergunta, que é: como que a gente pretende acolher diferentes crenças? E aí eu queria abrir para você contar um pouquinho para nós. Então, isso é muito importante, né, para nós, essa segunda questão, de como que nós falamos muito de Jesus, né, e nós estamos querendo trazer outras religiões, outras crenças para partilhar, para entrevistar, enfim. A nossa intenção aqui no Universos Paralelos não é provar nada, nós não somos donos da verdade. Nós estamos aqui estudando, nós somos aprendizes ainda do espiritismo, né, da doutrina espírita. Nós estamos aprendendo e em conjunto com esses estudos que nós estamos fazendo, como a Juca falou, a gente teve muitas conversas sobre religiões, né. E e como é triste a gente ver que tem tanta desarmonias entre as religiões, tantos preconceitos, né, que poderíamos, trazer esses conhecimentos, partilhar, e a nossa intenção aqui é essa, nós não estamos aqui para provar nada, nós não estamos aqui para trazer polêmicas, nós não queremos converter ninguém, né. A nossa intenção aqui unicamente é trazer conhecimento e claro, vai chegar um momento que a gente vai fazer essas não comparações, né, a gente vai fazer um estudo, vamos Um se dizer assim, um paralelo, né? paralelo, né, dessas religiões, o que que tem em comum com a doutrina espírita, né, o que que não é em comum. Então isso é o que nós queremos passar de uma forma clara, objetiva e sem rodeios, como a gente sempre fala, e de uma forma simples para que todos possam entender e compreender. Bom, amiga, na segunda questão temos aqui, né, como pretendem acolher diferentes crenças?
Uma pergunta, na verdade, já responde a outra, né. Aliás, uma resposta da segunda questão já responde essa, né. Com respeito, com partilha, com amor, com simplicidade e humildade acima de tudo. Como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui para provar nada, nós não somos donos da verdade, pelo contrário, nós somos 2 estudantes também, né, em busca de mais conhecimento. E quando a gente entra nesse quesito de religiões, existe um tabu muito grande para que as demais religiões elas possam se coexistir e possa falar uma sobre a outra, porque existe muito essa crença: "Ah, se eu sou dessa religião, eu não posso fazer isso, se eu sou dessa religião, eu não posso ir nessa". Então a gente está aqui para tentar aproximar essas religiões, para trazer um pouco de reflexão, porque afinal de contas somos todos irmãos nesta vida, né, em busca de um caminho de redenção, em busca de aprendizado, de compreensão e de entendimento dessa vida, da vida espiritual. É essa a nossa intenção aqui. É isso. E para a terceira pergunta, que também eu acho que você já trouxe também a resposta, que é: o projeto tem a intenção de converter alguém? Não, a nossa intenção aqui não é converter ninguém, pelo contrário, é que nós estamos, como eu falei, eu afirmo, para partilhar essas informações, esses conhecimentos. Claro que cada um está num caminho nessa vida, numa evolução aqui, no momento evolutivo. Então, isso não quer dizer que se chegar alguém aqui querendo entender mais sobre a doutrina, querer nos visitar, conversar, serão todos bem-vindos, e isso nós não temos problema, mas a nossa intenção aqui não é converter, pelo contrário, é trazer essa união entre as religiões. Exatamente, né. Então, de forma bem resumida, amiga, se você me permite, né, e fazendo um compilado talvez das respostas de todas essas perguntas, Universos Paralelos ele nasce, né, de uma necessidade de união, né, entre diferentes crenças. Eu e a Alina, a gente acredita que independente das crenças que a pessoa tem, né, todo mundo tem algo para poder oferecer de bom. E dentro desse contexto, né, a gente não tem intenção realmente de converter ninguém. Aqui falamos, né, vamos falar muito, vocês vão nos ouvir falar muito sobre a doutrina espírita, porque a doutrina espírita faz parte daquilo que a gente acredita, faz parte da nossa fé. Mas justamente o projeto Universos Paralelos tem como objetivo trazer outras crenças para a gente poder talvez não comprovar, né, como você disse, mas provavelmente durante o tempo, né, no decorrer do tempo, isso vai se comprovar por si só, que diferentes crenças, elas podem coabitar e coexistir no mesmo espaço, com respeito, com tolerância e mais ainda, né, agregando umas outras, né. Então conhecer mais sobre o universo da outra pessoa, né, e o que que aquilo tem para contribuir com as suas crenças, com aquilo que você acredita, isso é abrir espaço, né, para o conhecimento, para o entendimento dessa vida e também da vida espiritual. Então tudo isso faz parte do que é o universos paralelos aqui. Não é isso, Sim, amiga? com certeza. E aproveitando esse momento, né, eu quero fazer um breve comentário que uma parte também de tudo isso que me fez refletir muito sobre essas religiões e tudo mais, nesse período que eu passei e continuo passando, porque isso não tem prazo para acabar, né, o luto, ele não tem prazo para acabar. A minha percepção, é que nessa vida, se nós tivéssemos maior conhecimento da vida espiritual, a gente não passaria tantas dúvidas, por tanta dor, né. Claro que a dor existe, mas se a gente tivesse um conhecimento mais amplo, essa dor poderia ser amenizada. E hoje eu falo assim, com a minha certeza, né, com a minha certeza e o conhecimento que eu tenho da doutrina e tudo mais, que o que me manteve aqui nessa vida, no momento que tudo aconteceu, foi ter buscado esse conhecimento através da doutrina espírita. Então, para mim, isso foi muito importante, continua sendo muito importante. Por isso que a gente fala muito aqui sobre conhecimento da vida dessa vida e da vida espiritual. Agradecemos a todos pelas perguntas, espero que eu tenha sido clara, né, nas respostas, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o nosso projeto, né. E essa é a nossa intenção com essas respostas. E hoje
nós queremos trazer um quadro que vocês verão em alguns episódios, que é A Luz do Espiritismo sob uma Nova Perspectiva. Nós queremos partilhar, na verdade, né, algumas reflexões de forma clara, para que todos consigam entender. E com base nisso nós usamos um livro, que é o primeiro livro da codificação do Kardec, onde nós estamos nos baseando para nossas gravações. Então esse livro aqui é o Livro dos Espíritos, para quem não conhece, é o primeiro livro do Pentateuco, que foi quando Kardec fez essa decodificação, né, que foram anos de estudos até chegar nesse livro aqui. Esse livro, ele nada mais é do que perguntas e respostas. São perguntas que o Kardec faz e os espíritos respondem. São perguntas sobre essa vida e sobre a vida espiritual. Ah, claro que nós vamos aprofundar um pouco mais, porque as respostas são um pouco curtas, isso nos leva a muitas reflexões, né. Então nós estamos trazendo isso, porque nós queremos ter a nossa reflexão sob o olhar da doutrina espírita, e também trazer isso para outras religiões, qual que é o olhar, qual que é a visão dessas perguntas que nós temos aqui. Então, como que nós fazemos? Como que nós chegamos ao nosso roteiro para essas gravações? Nós pegamos de forma aleatória, pedimos inspiração para fazer o nosso roteiro e com base nisso nós abrimos em alguma pergunta e a partir daí nós começamos a montar o nosso roteiro. E será assim, nós teremos como base as questões do Livro dos Espíritos como inspiração para fazer as nossas gravações aqui no Universos Paralelos. A luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Muito bem, meus amigos, chega de delongas. E hoje a questão que nós trazemos do Livro dos Espíritos é do capítulo 7, a questão 346. E ela diz assim: o que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Não se assuste com as respostas dos espíritos, né? Por isso que a gente está aqui para aprofundar mais nessas respostas, porque são respostas diretas, né? E a resposta dos espíritos foi: ele escolhe outro. Aí tem uma subquestão aqui, que é a letra A, que o Kardec faz essa pergunta: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E o espírito responde: são as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. Ou seja, aqui na primeira questão, né, que os espíritos respondem que eles escolhem outro corpo, eles querem dizer o seguinte: o espírito ele não morre junto com o corpo. Quando se dá essas mortes prematuras, né, que podemos chamar de os abortos espontâneos, o espírito ele não morre junto com o corpo, ele volta para o mundo espiritual e espera uma nova chance, uma nova oportunidade de vir novamente. E muitas vezes eles vêm na mesma família, né, depois de um tempo. E na questão aqui, a subquestão, que é a letra A, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Muitas vezes, nós pensamos que isso é uma punição para a pessoa, para a mãe, para aquele casal, mas na verdade não. Isso são imperfeições da matéria, ou seja, aquele corpo ele não teria capacidade de se desenvolver para que nascesse, para que nascesse saudável e para que aquele espírito que fosse encarnar naquele corpo pudesse vir aqui para essa vida, crescer, né, e evoluir. Esse aborto se dá pelas imperfeições da matéria. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos falar, porque há muito falam-se que é punição, mas nós precisamos sair um pouco disso e entender que a matéria ela tem as suas próprias imperfeições, tem as suas próprias limitações, que nem sempre é punição para aquele casal. Eu quero trazer um exemplo aqui prático, né, aqueles casais que passam por diversas perdas, né, por diversas tentativas frustradas. O que que acontece? Muitas vezes pode ser por causas médicas que são reais e importantes, né, mas muitas vezes também por questões, como eu falei anteriormente, da imperfeição, de um desenvolvimento, má desenvolvimento na formação do feto, né.
Aí acontece isso. Eu sempre tive uma dúvida a respeito de quando que se dá a ligação do espírito ao corpo. E eu busquei muito para entender, li vários livros, inclusive aqui o Livro dos Espíritos, busquei outras obras da doutrina espírita, e com esse pouco de conhecimento, eu cheguei a essa conclusão. Não sei se é a verdade absoluta, mas é o que eu acredito, pelo que eu estudei, que o espírito, a ligação se dá no momento da concepção. E essa ligação ela não é completa ainda, porque ela se solidifica no momento do nascimento. Eu estou falando muito de espírito, de corpo, e eu quero que fique um pouco mais claro sobre isso. O espírito, ele é eterno, ele não morre, o que morre é o corpo. E voltando aqui à letra A da questão 346, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Em alguns casos, essa ligação breve do espírito com o corpo, ele veio com um propósito, que é despertar a transformação emocional entre os casais, fortalecer os vínculos e trazer curas internas. Ou seja, mesmo sem nascimento, há efeitos reais na vida material e na vida espiritual dos envolvidos. E com essa questão, queremos quebrar um ponto muito comum entre as pessoas, de que tudo é punição ou de que tudo tem um plano fixo. O que ela mostra é um plano mais sutil. Existe intenção espiritual, sim, mas também a matéria ela tem suas próprias limitações. E para exemplificar, podemos imaginar um pássaro tentando pousar em um galho. Se o galho está firme, o pássaro pousa. Se o galho quebra, o pássaro ele continua a voar, ele não perde o voo, ele continua. E tudo isso para dizer que o espírito ele é imortal. Mesmo que o corpo se perca, o espírito continua, porque ele é eterno. Muito bem, meus amigos, com essas reflexões, o que elas nos ensinam? Elas tiram o peso de muitas perdas, elas nos ensina que a vida ela é contínua, mesmo quando a matéria falha. Exatamente, né, amiga. Eu achei muito bonito esse aprendizado. Eu quando a gente foi, né, intuir, né, pedir ali inspiração para esse episódio e veio essa questão, eu me deu até, assim, uma batedeira, porque realmente é uma questão um pouco complexa, né, e talvez um pouco pesada para um segundo episódio, né, dentro aqui da nossa proposta, mas como eu conversei, né, com a Alina, a nossa intenção é que esses episódios, né, o que é trazido aqui, o que a gente fala, as reflexões que a gente traz aqui, que elas encontrem quem precisa, né, as pessoas que estão precisando ouvir isso aqui e que traga um pouco de acolhimento para o coração das pessoas. Então foi muito bom, amiga, você compartilhar com a gente um pouco dos seus estudos, né, e até um pouco das frustrações que a gente tem, né, no meio desse caminho, né, porque são várias perguntas que às vezes a gente não encontra tão facilmente as respostas, né, e respostas que principalmente fazem sentido, né, pra gente. Então gostei muito da sua partilha. E agora a gente vai seguindo, né, já aqui para o final, né, do nosso episódio. E eu gostaria muito de convidar vocês para que, assim como a Alina trouxe, né, dentro da perspectiva do Espiritismo, com base aqui o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de perguntas e respostas, que vai guiar os episódios que a gente vai trazer aqui, que você compartilhe conosco aqui nos comentários, dentro da sua perspectiva, né, do seu ponto de vista, Exatamente. o que essa pergunta, né, como você responderia essa pergunta dentro do seu ponto de vista, dentro do ponto de vista da sua crença. Porque assim a gente já começa já nessa partilha e essa troca, que é a proposta do Universos Paralelos, né. Unir vários conhecimentos, né, e que a gente comece já a fazer essas trocas, né, amiga? Exatamente, porque nós não detemos todos do conhecimento, né, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. E essa troca de conhecimentos é muito bom. Então, por favor, fique à vontade para fazer suas perguntas ou trazer os seus conhecimentos. Exatamente. Eu não vou perder a oportunidade também de já pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, clica no sininho para você sempre ser notificado quando sair novos episódios. Também nos sigam nas redes sociais em @universosparalelos.space para poder acompanhar mais dos nossos cortes, dos episódios lá e também os complementos dos conteúdos que a gente vai trazer por aqui.
Estamos lá aumentando agora os nossos seguidores, né, agora que a gente começou de fato partilhar. Eu queria muito amiga, nesse finalzinho aqui agora, compartilhar um pouquinho que o Universos Paralelos ele é um projeto independente, Sim. né, então eu e a Lina a gente trabalha aqui junto, a gente se organiza para poder fazer, então estamos na frente das câmeras, estamos atrás das câmeras, então assim, existe um trabalho, né, muito grande, muito bonito que obviamente a gente se sente honrada em estar desenvolvendo e também se sente muito amparada, né, para fazer isso aqui acontecer. A gente está superando aí vários desafios, né, internos e Muito. individuais, também para conseguir desenvolver. Então, está sendo muito bom contar com o carinho de vocês para que isso aqui aconteça, né, para que esses episódios semanais aconteçam e a gente está muito empolgada para poder trazer aqui nossos convidados, né, esses episódios iniciais estão indo aí mais numa pegada da gente trazer um pouco mais sobre a gente, sobre o projeto, né, e essa perspectiva que vai seguir aqui o projeto, mas em breve aí teremos os convidados, Sim, né. com Então nos certeza. sigam nas redes sociais, segue a gente também no YouTube e vamos juntos. Exatamente. Só para finalizar aqui, eu quero dizer que cada organização que a gente faz, cada detalhe é feito com muito amor, mas também com muita seriedade, porque aqui não é uma brincadeira, aqui é um assunto muito sério que a gente quer levar com muita humildade e com muito amor para todos. E com isso nós queremos dizer que com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, queremos convidar a todos para seguir nessa grande nave chamada Universos paralelos. Eu acho que temos. Obrigada. Esse foi um parto. Esse foi Amém. um parto. Foi, amiga, eu tô tremendo, porque eu comecei a ficar nervosa, aí quando começa a ficar nervosa, aí começa a não sair nada. Universos paralelos, onde as almas se encontram